Boa noite. A casa do desembargador de Justiça, Sabino Marques, foi invadida no fim da tarde de ontem por homens armados. Ele, a família e também operários que trabalhavam em uma obra na casa foram rendidos e feitos reféns. Os bandidos fugiram levando dinheiro e um carro do desembargador. A casa do desembargador Sabino Marques, do Tribunal de Justiça do Amazonas, fica nesta rua do conjunto Campos Elíseos, na zona centro-oeste de Manaus. A pedido do desembargador, a residência não será mostrada para não atrapalhar as investigações. A rua tem pouco trânsito, tanto de carros como de pedestres, o que facilitou a chegada dos assaltantes. A ação dos bandidos começou ainda às 2 horas da tarde de terça-feira. Eles foram na primeira etapa da rua onde mora o desembargador Sabino Marques. E nesta primeira etapa existe uma casa com o mesmo número da casa do desembargador. Isso causou confusão entre os bandidos. Mais tarde, às 5 horas, eles acertaram o endereço. Chegaram em frente à residência do desembargador e perceberam que o portão estava aberto. Materiais de construção eram levados para dentro da casa. A casa passa por reformas. Foi aí que eles encontraram a oportunidade e fizeram funcionários e a família reféns. O filho do desembargador conta que eram 4 homens de cara limpa, 3 deles armados. Foram trancados no quarto e esses bandidos aí fizeram a limpa na casa, né? Levaram o que puderam, né? Ele ainda diz que os bandidos levaram televisores, uma máquina fotográfica e uma quantia em dinheiro não revelada. Esta é a primeira vez que a família foi assaltada, diz o filho, e que o pai, que já tem 68 anos, ficou bastante assustado e ainda tentou conversar com bandidos, mesmo assim não foram poupados. Agiram de truculência com os meus pais, né, mas graças a Deus, né, não levaram bem maior que a vida deles e agora é trabalhar para recompor, né, essa perda material. A polícia já está à procura dos bandidos que fugiram no carro branco em que chegaram no local do roubo e também em busca do automóvel do desembargador que eles levaram com o que roubaram da casa. E esse já é o segundo caso de violência envolvendo uma autoridade da Justiça amazonense em pouco mais de um mês. No dia 15 de maio, o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado, Paulo Estélio, também foi vítima da ação de bandidos dentro da própria casa na zona oeste da capital, em plena luz do dia. Ele foi atingido por 2 disparos, mas sobreviveu. E os bandidos seguem foragidos. Estão sendo julgados nesse momento no Fórum Enoque Reis, na capital, os policiais militares acusados pelo sequestro e morte de 2 homens que teriam sido flagrados roubando pneus de um veículo. O crime aconteceu em 2007, em Manaus. Foram para o banco dos réus os policiais militares João Alves da Silva, Reinaldo da Costa Santos, Marcos Paulo Ferreira de Araújo e Lúcio Magno de Souza Rodrigues, acusados de sequestrar e matar 2 homens que foram tidos como suspeitos de roubar pneus de um veículo na frente de uma faculdade particular em Manaus. O fato ocorreu em 2007. Neste caso, os corpos das vítimas só foram encontrados 5 dias depois do sequestro, tortura e morte. Os corpos estavam em decomposição em um terreno no quilômetro 24 da BR-174. Hoje, o promotor de justiça do Ministério Público do Amazonas reforçou as acusações. Puderam identificar não só as testemunhas, como identificaram a viatura, e isso foi levado ao processo para que a gente possa demonstrar ao Conselho de Sentença como essa prática foi feita, a violência como ocorreu, a torpeza na ação dos policiais que ceifaram a vida desses 2 jovens. O promotor compara o caso na capital ao da morte do pedreiro Amarildo, no Rio de Janeiro, em 2013, que se tornou símbolo de abuso de autoridade e violência policial. Agora o inquérito foi reaberto e o MP do Rio investiga indícios que podem ajudar a desvendar o caso, a partir de imagens que mostram um comboio do BOPE, onde para os promotores, um dos carros levava um volume que pode ser um corpo. Antes do início da sessão marcada para o julgamento dos 4 PMs em Manaus, no 2º Tribunal do Júri Popular, o advogado dos acusados, que respondem ao processo em liberdade, rebateu as acusações. E verificamos que foi tendencioso esse procedimento porque foram citados oficiais do comando
Então tem várias provas que não foram colhidas e se foram colhidas não foram mostradas nesse processo. Nesta quarta-feira, ainda pela manhã, a sessão para o julgamento foi suspensa temporariamente porque as testemunhas de acusação no processo ainda não tinham sido localizadas. O que a gente faz é determinar a condução dela. Então o oficial de justiça vai e se elas forem encontradas, elas são trazidas para o plenário. Se elas não forem encontradas, o julgamento ocorre da mesma maneira. Policiais do 39º Distrito Integrado de Altazes e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros da capital prenderam hoje Gilmara França de Souza, de 32 anos. Ela é suspeita de envolvimento na morte da enteada Graziele dos Santos Costa. A menina de 9 anos que desapareceu quando ia para a escola foi encontrada morta há uma semana com sinais de asfixia, segundo o laudo do IML. O crime revoltou a população de Altazes, que após a notícia da prisão da madrasta, cercou a delegacia do município nesta quarta-feira. Agora à tarde, o pai da menina, Gilbervan de Jesus Eloy, e o irmão dele, Gilber Nilson de Jesus Eloy, também foram presos, suspeitos de envolvimento no crime, que, segundo a polícia, teria sido motivado por vingança. Um incêndio atingiu o prédio de uma agência bancária na zona oeste da capital durante a madrugada de hoje. O combate às chamas durou cerca de 5 horas. Segundo os bombeiros, apesar da estrutura ter sido danificada, não há risco de desabamento e ninguém ficou ferido. Pela manhã, o que se via ainda era muita fumaça. O incêndio, que foi registrado durante a madrugada, consumiu o segundo andar deste prédio, onde funciona uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Nós fomos acionados por volta das 2h40 da manhã. Chegamos aqui em 6 a 8 minutos. Constatamos que se tratava do incêndio no interior da agência. Muita fumaça, e daí nós fizemos a exploração, entramos dentro da instalação. Parte do teto da estrutura que foi comprometida chegou a desabar durante a ação dos bombeiros. Já estávamos no rescaldo para fazer o resfriamento e controlar a situação por completo, quando o teto veio a desabar sob a minha guarnição, porque se propagou as chamas pelo forro da agência. E rapidamente saímos e deu tempo aí de nós nos reestruturarmos aqui fora e esperar o teto por completo cair para começar novamente aí o controle das chamas. A energia no local precisou ser desligada, o que obrigou as atividades do pronto atendimento ao cidadão PAC ao lado serem suspensas. Os principais serviços são seguro-desemprego, as RGs primeira e segunda via, né? Todos esses serviços a gente vai reagendar, vai ver como poder acolher essas pessoas para que elas não fiquem prejudicadas. O trânsito no local também foi prejudicado. Hoje foi o último dia de trabalhos na Câmara Municipal de Manaus antes do recesso parlamentar. Vários projetos importantes ficaram para serem votados só no retorno das atividades, previsto para o dia 13 de julho. Entre eles, o reajuste dos servidores municipais da educação e o plano de mobilidade urbana. O trabalho para enxugar a pauta antes do recesso começou na segunda-feira com a aprovação do Plano Municipal de Educação, assunto que rendeu críticas deste vereador da oposição. Para ele, o projeto de lei foi votado sem um amplo debate. Muitos desses debates poderiam ser mais amplos, com mais envolvimento das comunidades. Eu dou o exemplo aí do Plano Municipal de Educação, que foi um plano que se entrou na semana passada, nessa semana saiu, mas que efetivamente não gerou uma discussão mais central sobre a questão da educação para os próximos 10 anos na cidade. A maior polêmica foi em relação à retirada do texto dos termos gênero, diversidade e orientação sexual. Apenas 3 vereadores votaram contra a mudança, que é apenas um dos itens do documento. Ontem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que define o orçamento do município para o próximo ano, também foi aprovada na Câmara Municipal de Manaus, sem emendas apresentadas pelos vereadores. A base entendeu que a proposta do prefeito de uma LDO enxuta, preparada para a crise. Quando você dá um voto de confiança a uma administração que visivelmente vem enxugando os gastos e vem perdendo receita a olhos vistos. Então vejo com muita maturidade
e sabiense a postura que adotou a base do governo em aprovar a LDO sem emendas. Já os projetos que tratam do plano de mobilidade urbana da capital, da lei orgânica do município e regimento interno do legislativo municipal devem ser votados a partir da segunda quinzena do mês que vem. A votação sobre o reajuste salarial dos professores da rede municipal de educação também vai ficar para o retorno das atividades na Câmara de Vereadores. Segundo os parlamentares da base aliada, as negociações entre representantes da categoria e a Prefeitura da capital ocorreram até a noite desta terça-feira. O vereador Elias Emanuel alegou que não houve tempo hábil para trazer o projeto ao plenário. Mas isso em nada prejudica os professores. Primeiro, a folha da CEMED está fechada desde o dia 10. Os professores começam a receber agora, dia 26, a partir de sexta-feira. Mesmo que aprovássemos o novo aumento hoje, não daria para pagar em junho. Mas o parlamentar adiantou que o projeto deve ser votado em regime de urgência já no retorno dos trabalhos, marcado para o dia 13 de julho. Devolve a matéria para o prefeito no mesmo dia, ele sanciona e aí não há nenhum prejuízo para os professores que irão receber os seus salários reajustados a partir de julho e com data retroativa a 1º de maio. Não há prejuízo. E a proposta de reajuste para os servidores da educação está sendo apresentada nesse momento pelo prefeito Arthur Virgílio Neto no Palácio Rio Branco. A Polícia Federal cumpriu esta manhã mandados de busca e apreensão nas áreas invadidas da SUFRAMA. O objetivo foi identificar supostos líderes da invasão. Uma pessoa foi encaminhada para prestar esclarecimentos na Superintendência da Polícia Federal. O mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça Federal foi cumprido nesta área conhecida como Comunidade Monte Coliseu 1, no Distrito Industrial 2, que pertence à SUFRAMA e foi invadida desde o ano passado. A Polícia Federal foi em busca de supostos líderes da invasão. Nos últimos anos, áreas federais têm sido invadidas constantemente na capital. Uma pessoa foi encaminhada para prestar esclarecimentos na Superintendência da Polícia Federal e em seguida foi liberada. No último dia 18, as polícias federal, civil e militar cumpriram o mandado de reintegração de posse nas comunidades Monte Coliseu 2 e 3, também no Distrito 2. 700 famílias foram retiradas do local que está destinado pela SUFRAMA para a construção de um polo de microempresas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira. Os detalhes no mapa. Em Anori, a previsão é de tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Mesma previsão para Manacapuru, que terá mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Manaus, a quinta-feira será ensolarada, com temperaturas que variam entre 24 e 34 graus. Depois do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal Regional Eleitoral, hoje foi a vez dos servidores da Justiça Federal no Amazonas deflagrarem greve por tempo indeterminado. Orestes Litaif. Depois dos servidores da Justiça do Trabalho e também do Tribunal Regional Eleitoral aderirem ao movimento nacional de greve, hoje os servidores da Justiça Federal também decidiram, em uma assembleia, entrar em greve. Quem está ao meu lado é Ronaldo Cavalcante, ele que é presidente da Associação dos Servidores da Justiça Federal aqui no Amazonas. Ronaldo, o que ficou decidido? Em uma assembleia bastante participativa, os servidores decidiram paralisar as atividades nos dias 29 e 30 para pressionar e acompanhar a votação do PLC que trata da reposição salarial. Que fique claro que não se trata de reajuste, é apenas reposição salarial de uma categoria que está há 9 anos sem reajuste e cujo governo vem insistindo em ignorar o pleito e simplesmente não fazer nenhuma contraproposta. Que de fato vai paralisar aqui na Justiça Federal? Os serviços essenciais não podem paralisar e a diretoria do foro deve especificar, com base na resolução do Conselho da Justiça Federal, o que vai funcionar. Com protocolo, casos urgentes, nós não vamos prejudicar de maneira nenhuma a sociedade, não é essa a nossa intenção. Lembrando que essa paralisação foi decidida por unanimidade por mais de 150 servidores da Justiça Federal. Orestes Litaif para o Band Cidade.
Dados do Banco Central divulgados esta semana revelam que no mês de maio o gasto de brasileiros no exterior foi o menor dos últimos 5 anos. Em Manaus, onde as companhias aéreas oferecem voos diretos para a Europa e Estados Unidos, os preços das passagens já começam a ficar mais atrativos. Por isso, quem ainda consegue viajar prefere passear mais e gastar menos. Seu Diniz e a mulher acabaram de chegar de Miami, nos Estados Unidos. Ele diz que para driblar a alta do dólar e não gastar demais durante a viagem, precisou economizar na estadia. E nós ficamos na casa de uma parente, o que nós nunca havíamos feito antes. Nós sempre íamos para o hotel. E realmente o meu gasto foi bem inferior, né? Este empresário, acostumado a viajar para o exterior, diz que nunca viu os aeroportos tão vazios. Desde que o dólar chegou a R$3, o aeroporto, principalmente o aeroporto de Miami, que é o que eu vou com mais frequência, pegar parente, deixar parente, ele está bem mais vazio, tem menos movimento. Hoje mesmo estava completamente deserto, o voo veio super vazio. Com os turistas viajando e gastando menos, de acordo com dados do Banco Central, as despesas de brasileiros no exterior no mês passado caíram para o menor valor para meses de maio desde 2010. No acumulado dos primeiros 5 meses do ano, a retração nos gastos de brasileiros no exterior é de 20,6%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Um total de 2,15 bilhões de reais de dinheiro de brasileiros que deixaram de ficar em outros países. Esta blogueira, que chegava a viajar para o exterior de 3 a 4 vezes por ano em busca de novas tendências para as seguidoras na internet, agora está focada em produtos nacionais. Quando a gente chega lá, tudo $7, $10, só que hoje um dólar custa R$3. Então eu trazia essas tendências de roupas, cosméticos, maquiagem, e as viagens diminuíram. Não tive mais como trazer tantas tendências de fora, né? E aí veio o blog com parcerias nacionais, locais, e tá dando certo. O cenário de retração fez as companhias aéreas baixarem o preço das tarifas, mas com o dólar acima dos R$3 e o euro a R$3,50, quem continua viajando acabou trocando o foco do turismo. Porque antes o brasileiro super famoso, e para qualquer parte que iriam, a primeira coisa que eles tinham que fazer eram compras. Gastavam, acho que mais de 50% do seu tempo dentro de shopping centers, né, fazendo compras. Mas cuidado, a valorização da moeda norte-americana também encarece os gastos com cartões de crédito e de débito no exterior, que sofrem incidência de 6,38% de IOF. Por isso, o melhor é comprar à vista. Com essa oscilação do dólar, a gente não sabe, a incerteza é muito grande quanto à variação da cotação, entendeu? Então é preferível evitar realmente, porque o cartão ele fecha e a cotação que vai prevalecer é a do dia do fechamento. Os 47 pesquisadores do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que estavam sem contrato desde o fim de um convênio que financiava a manutenção do CBA, tiveram as bolsas renovadas por mais 3 meses. A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União e foi concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, que desde a semana passada divide a responsabilidade do CBA com a Suframa. O novo impasse no CBA começou no dia 10 de junho, quando encerrou o convênio entre a Suframa e a Fundação Djalma Batista, que financiava o atual quadro de pesquisadores do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Sem a renovação ou assinatura de um novo contrato, parte das atividades foi temporariamente suspensa. Criado há 13 anos, com um investimento de mais de 91 milhões de reais, o CBA ainda não existe juridicamente, ou seja, não tem o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O centro, onde já chegaram a atuar quase 200 cientistas, também não tem autonomia para contratar pessoal e fazer aquisição de materiais para pesquisas. O sindicato que representa os funcionários do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital, pediu o apoio da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara de Vereadores para tentar mediar um acordo entre os trabalhadores e a Infraero. É que mesmo trabalhando no aeroporto, os funcionários que têm carro ou moto precisam pagar pelo estacionamento. Representantes da Infraero e do Sindicato dos Aeroviários foram recebidos na Câmara Municipal de Manaus pelo vereador Álvaro Campelo, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor.
A reclamação parte dos funcionários do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que tem carro ou moto e que precisam pagar R$ 90 por mês de estacionamento. Esse valor que é pago hoje na mensalidade, ele está pesando cada dia mais no bolso do trabalhador, porque o trabalhador vem tendo muitas demandas salariais, muitas demandas, e uma delas é pagar para trabalhar. Apesar do aeroporto ser uma área federal, a empresa que administra o estacionamento é registrada em Manaus. Por isso, a Comissão de Direitos do Consumidor da CMM está envolvida na negociação. Na reunião de hoje, o Sindicato dos Trabalhadores pediu a gratuidade para os funcionários ou desconto de 50% no estacionamento. Eu acredito que existe a possibilidade, já que, como muito bem colocou o Alexandre, do Sindicato dos Aeroviários, já há um precedente lá em Minas Gerais. O aeroporto de Confins hoje trabalha com essa modalidade e nada mais justo para esses trabalhadores que prestam um serviço não pagarem o estacionamento. Nós vamos aguardar primeiro o ofício deles. A partir do momento que eles entregarem o ofício para nós, vamos analisar, repassar para o Brasília para poder dar uma resposta. Atualmente, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem 3.100 funcionários. Na reunião, ainda foi anunciado que tanto o estacionamento do aeroporto como os demais da cidade vão voltar a ser fiscalizados em breve. Nos dias 3, 4 e 5 de julho, as quadras de areia da Ponta Negra vão receber os jogos da primeira etapa do circuito Band Salvari de vôlei de praia categoria adulto. Os treinos para a competição, que vai contar com a participação de atletas ranqueados no Amazonas e que já se destacaram no cenário brasileiro, estão intensos. Nem o sol forte tem feito os atletas do vôlei de praia pegarem leve nos treinos. O foco aqui é o circuito Band Salvari de vôlei de praia, que vai movimentar as quadras do Complexo Esportivo da Ponta Negra nos dias 3, 4 e 5 de julho. Hoje está fazendo 3 meses que a gente começou o treinamento devagar e agora aumentou a intensidade. Agora está na hora de diminuir já e começar a esperar a competição. Está começando a ficar ansiosa a coisa, né? Está uma semana da competição e está todo mundo esperando por esse dia. Rochelle, que participou e venceu uma das etapas do circuito na categoria Sub-21, agora já pensa em um lugar no pódio entre as mais experientes. Vai ser uma competição difícil e muitas duplas, né? Então vai ser muito bacana jogar aqui no adulto aqui. Vai ser bem forte a competição. Juliana está pronta para disputar o Brasileiro Sub-23 em Vitória, no Espírito Santo, na próxima semana. E assim que chegar da competição, ela vai fazer dupla com Kívia no circuito Band Salvari de vôlei de praia. Essa rodagem conta bastante quando a gente vai disputar o adulto. Já não sente mais aquela ansiedade de competição. Você fica mais tranquilo pela questão dos treinos também, se você se preparou. As inscrições para a primeira das 5 etapas do circuito Band Salvari de vôlei de praia podem ser feitas até sexta-feira na sede da Federação Amazonense de Vôlei, localizada no ginásio René Monteiro, na Avenida Constantino Neri. A gente convida todo mundo aí a participar lá, dar aquela força lá, o pessoal do vôlei, a família do vôlei grande, o pessoal de quadra e tal, comparecer lá todo mundo lá. A competição vale pontos para o ranking amazonense da categoria. E olha só, outras informações sobre as inscrições para o circuito Band Salvari de vôlei de praia você pode conseguir no telefone 3877-3973. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse band.com.br/Amazonas ou então curta facebook.com/BandAmazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.